Dos pais e tutores de animais de estimação mais preguiçosos do mundo, as pessoas que odeiam exercícios mas têm problemas de vaidade, passando pelas maneiras mais extremas de garantir que você vai acordar na hora certa, e algumas invenções simplesmente bizarras para evitar esforço. Essas são as pessoas que levaram a preguiça a um novo patamar. Tarefas simples como apagar a luz podem ser um grande fardo se você já está na cama, mas algumas pessoas muito espertas contaram com uma ajuda especial na hora de dormir. Gatos não resistem ao brilho de uma caneta laser. Como a maioria dos felinos é capaz de dar saltos consideráveis, tudo que é preciso é uma mira cuidadosa e voilá, praticamente um interruptor com controle remoto. Parece que as exigências da paternidade ficaram um pouco demais para esse pai, que criou uma solução criativa para entreter o seu filho no conforto do próprio sofá. Pode ser bem preguiçoso, mas com certeza foi uma forma eficiente de engenharia parental. Em vez de descer até a rua para pegar uma entrega de comida, esse cara economizou um pouquinho de energia ao ter uma ideia tão genial que até recebeu aplausos da rua. A inteligência a favor da preguiça. Agora, não sei se essa foto aqui é um exemplo de muita preguiça ou pura genialidade. Ninguém quer ficar na fila se tem um banco por perto. Então esse sistema de fila com sapatos parece uma solução inteligente. Parece que esses tailandeses já estão vivendo no futuro. Ao entrar em um dormitório estudantil, você provavelmente vai ver algumas técnicas bem criativas para manter a porta aberta. De colheres a papelão dobrado, acho que não tem muitas coisas que não tenham sido usadas para manter uma porta aberta. Mas nenhuma delas é tão preguiçosa ou estúpida quanto a pessoa que não se deu ao trabalho de tirar o calço da embalagem. Será que era tão difícil assim? Já essa próxima pessoa decidiu combinar sua necessidade de eficiência com desrespeito à segurança, porque cuidar de bebês e cachorros ao mesmo tempo pode ser muito cansativo. Eu só espero que esse cachorro não comece a correr, ou essa pessoa pode ir se preparando para limpar vômito de bebê. Proprietários de imóveis não são exatamente conhecidos por serem assim muito solícitos, mas isso aqui leva a expressão problema do proprietário a outro nível, já que um deles pintou por cima de insetos na parede e nem se deu o trabalho de removê-los. Até as tarefas mais simples, como pegar uma xícara e tomar um gole, foram facilitadas por pessoas preguiçosas. O cara dessa foto pode ter criado o canudo perfeito, mas a expressão de desaprovação do amigo diz tudo. Já essa garota tá até mesmo tomando um gole enquanto dorme. São muitas camadas de preguiça juntas. Se você é tão preguiçoso que nem se dá o trabalho de se mexer para calçar os sapatos, essa ideia aqui pode ser para você. Em vez de fazer a árdua caminhada até outro cômodo e pegar os seus sapatos, é só pedir para eles serem entregues pessoalmente a você pelo carrinho de controle remoto do seu irmãozinho, como fez essa pessoa aqui. Mas a parte de calçar e amarrar é com você. Se você tem um amigo que se considera preguiçoso, então já está acostumado com o mínimo esforço dele. Por isso é bom saber o que esperar, mesmo no aniversário dele. Olha só esse bolo, por exemplo. A pessoa inventou o não faça você mesmo. Para construir um boneco de neve, precisa de tempo, esforço e pelo menos 3 bolotas de neve. A pessoa responsável por isso aqui estava claramente com muito frio e preguiça e resolveu simplesmente colocar um pouco de carvão e uma cenoura em uma cadeira de jardim. Não se deu nem ao trabalho de colocar um cachecol. É tão preguiçoso que até o boneco tá deitado. E essa mulher aqui que colocou um aviso escrito para ser acordada pelas comissárias de bordo quando passasse o lanche. Olha, eu ia estar mentindo se dissesse que não é uma ótima dica de viagem. E aqui vai outro exemplo de preguiça que de alguma forma beira genialidade pura. Afinal, pra que ficar horas andando em círculos se você pode amarrar o seu cortador de grama em um poste e vê-lo trabalhar sozinho? Claro, isso até ele se soltar e sair descontroladamente cortando grama pela rua. Essas demonstrações impressionantes podem ser as coisas mais preguiçosas que eu já vi. Ter que remover fezes ou animais atropelados não é um trabalho ideal pra ninguém. Agora, pintar por cima dessas coisas realmente leva a preguiça ao extremo. Mas pra ser justo, essas linhas estão muito bem feitas. Ficar em pé no mictório foi obviamente demais para esse cara que puxou uma cadeira para relaxar enquanto urinava, como se já não tivessem criado um objeto onde você pode sentar para fazer isso. Definitivamente não tem nada inteligente na solução preguiçosa dessa pessoa para condições climáticas extremas. Se você tivesse que escolher entre remover um pouco de neve ou arriscar um acidente potencialmente fatal, qual você escolheria? Essa próxima imagem consegue combinar perfeitamente a preguiça e a eficiência. Ao
Alguém economizou tempo e água lavando pratos na banheira. Só espero que não tenha confundido a bucha vegetal com uma esponja de lavar louça. Imagina jantar na casa dessa pessoa. Dizem que a panela só ferve quando você não tá olhando. Mas será que isso serve se você estiver olhando pelo Skype? Essa pessoa obviamente tinha coisas mais importantes para fazer do que esperar 5 minutos para os ovos cozinharem. Essa preguiça toda me deu um sono. Eu bem que precisava de um cochilo. Pena que ao acordar eu vou ter que arrumar a cama. Ou não. Uma empresa de design espanhola chamada Orrea inventou a primeira cama que se auto-arruma. A máquina de fazer camas automática tem um rolo embutido para ajeitar os lençóis e cobertores, além de braços extensíveis para arrumar os travesseiros. E não se preocupa, ela também tem um mecanismo de segurança para impedir que a cama seja feita com alguém sobre ela. Beleza, mas e se eu tiver tanta preguiça que até apertar o botão para arrumar a cama seja um esforço muito grande? Esse é um caso clássico de uma solução criada para um problema que nunca existiu. Em vez de simplesmente mover o relógio um pouquinho para o lado, depois que essa barra foi instalada, os números escondidos foram pintados por cima. Sério, eu tenho muitas perguntas. It's time to stop. Eu não sei se os cães são os nossos melhores amigos ou a nossa solução mais preguiçosa. Essa tutora preguiçosa tratou o cachorro como seu mordomo pessoal, ao não querer levantar para fechar a porta. Ah, quem é o bom garoto? Ele mesmo, aquele que deixa a mamãe ser bem preguiçosa. Dirigir sem faróis é contra a lei, mas eu duvido que essa solução ia impedir o infrator de ser parado pela polícia. Com certeza encontrar e instalar essas lanternas deu mais trabalho do que comprar um farol novo, e definitivamente eu não acho que seja a ideia mais brilhante. A pessoa que inventou esse ventilador preguiçoso para macarrão, obviamente não se deu o trabalho de usar a mesma boca que ia comer o macarrão para esfriá-lo, porque soprar na comida realmente deixa você sem fôlego quando se é tão preguiçoso. Ao falar dos maiores pensadores do mundo, você pode lembrar de Aristóteles ou Platão, mas acho que o dono dessa pistola de brinquedo tinha que entrar nessa lista. Quem é que precisa de uma casa inteligente quando se tem uma ótima mira, uma pistola de brinquedo e zero motivação? Existe preguiça e existe simplesmente fazer seu trabalho, que é o caso da pessoa que deixou essa mulher sem nome, sobrenome ou ocupação quando ela apareceu na TV. Tudo graças a uma preguiça extrema, que o fez nem se dar o trabalho de inserir os dados básicos. Às vezes a gente simplesmente não tem vontade de fazer nada, mas isso nem sempre é possível com compromissos como trabalho e escola. Isso não impediu esse homem de criar uma desculpa razoável para conseguir um dia de folga. Ele usou o Photoshop para fazer o seu próprio carro parecer que estava com o pneu furado. Sério, o cara que chega a esse ponto merece um descanso. Você já se viu tendo que reiniciar o computador toda hora? Cansado de ter que usar várias teclas para abrir o gerenciador de tarefas quando seu computador trava? Você precisa dessa ferramenta. Ela pressiona todas as teclas necessárias de uma só vez. Isso só pode ter sido inventado por alguém muito preguiçoso, mas não sei se vale o esforço de usar toda vez que eu precisar. Ah, como eu odeio esperar a torrada ficar pronta. Chato demais levantar do sofá para pegar a torrada. Por que não dá para fazer isso no sofá? Bom, claramente o inventor desse dispositivo portátil pensou a mesma coisa. Tudo que você precisa fazer é aproximar o dispositivo do pão e ele torra para você. Só provavelmente vai levar 10 vezes o tempo. Se manter hidratado é importante. Agora, sair da cama, isso é questionável. Uma família levou a preguiça a outro nível, com esse uso inusitado de uma garrafa de água para hamsters. Porque, afinal, para que se esforçar se dá para viver que nem um roedor? Never again. Or my kids waking me up in the middle of the night to ask for a drink. Is it working? Yeah! Yeah? Aposto que a próxima coisa que eles vão fazer é correr numa roda de hamster gigante. Nossa, que obra de arte moderna excepcional. Dá pra ver todo o cuidado que foi dedicado a ela. Eu fico imaginando qual foi o significado profundo por trás disso. Ah, com certeza foi a preguiça. Quando alguém não quis se dar o trabalho de tapar um buraco que fizeram na parede, a ideia foi simplesmente colocar uma moldura ao redor. Os críticos de arte chamam isso de instalação experimental. Já eu chamo de preguiça de aplicar massa corrida. E sinceramente eu não acho que isso aí tenha ficado muito diferente de uma obra de arte moderna de verdade. Você adora deitar e ler, mas odeia levantar a cabeça para enxergar melhor o livro? Sem problemas, eu tenho a solução. Um preguiçoso inventou esses óculos de leitura, chamados óculos do preguiçoso, com uma seção de espelho elevada para que você possa ler o livro enquanto sua cabeça permanece plana. Como é fácil ser preguiçoso. Eu até que gostei dessa. Ir ao supermercado é uma das coisas mais chatas da vida adulta, e uma grande parte disso é usar o carrinho de compras com responsabilidade. As pessoas envolvidas nessa foto claramente não estão preparadas
preparadas para esse peso nos ombros. Afinal, andar poucos metros para deixar o carrinho realmente é muito cansativo, né? Cortar coisas com tesoura pode ser muito chato. Tem que ficar pressionando e na maioria das vezes belisca sua mão. E foi por isso que alguém encontrou uma solução e criou a Weezers, uma tesoura automática a pilha que corta sem esforço itens que normalmente seriam cortados com uma tesoura comum. Não tem sensação pior que olhar para toda a louça que você tem que lavar depois de terminar uma refeição. Felizmente, o colega de quarto dessa pessoa teve uma ideia interessante: jogar a louça suja fora toda vez. Na verdade, para mim parece mais um exemplo de ter muita grana. Ao longo da vida, as pessoas usam todo tipo de coisa como assento. Bancos e cadeiras costumam ser os principais, mas braços de sofás também servem quando necessário. Mas para os preguiçosos que acabaram de comprar essa cadeira, existe a caixa em que ela vem. Serviços de mudança geralmente são contratados para facilitar sua vida, só que às vezes nem os profissionais se dão o trabalho de descer as caixas pelas escadas. Olha só a maneira preguiçosa e engenhosa com que esses carregadores aceleraram o processo. Só posso imaginar que eles não sejam pagos por hora, e eu espero que não tenha nada frágil nessas caixas. Caramba, fiquei tanto tempo na cama rolando telas sem parar que meus dedos doem. Talvez eu devesse aprender com esse cara, chamado Dominic Wilcox, que inventou uma caneta nasal quando queria usar o celular na banheira sem molhá-lo. Bem prático se você quiser navegar na internet enquanto come, só que você obviamente vai ficar a cara do Pinóquio. É inegável a preguiça desse cara, que nem se deu o trabalho de sair do carro por 2 minutos para abastecer. Provavelmente deu mais trabalho fazer isso do que simplesmente ficar em pé do lado de fora. Melancia é uma delícia, mas quem é que tem tempo para ficar jogando cada semente fora quando se tem uma lista de séries para maratonar? Felizmente, essa mulher teve uma ideia estranha, mas surpreendentemente inteligente. Sem complicação, é só cuspir as sementes no saco. Quem é que não gosta de molhar Oreo no leite? Aparentemente, algumas pessoas que levam a preguiça a outro patamar gostam do sabor do biscoito embebido em leite, mas não gostam da parte de ter que mergulhar. Razão pela qual existe isso aqui. A varinha de mergulhar Oreo permite que você afunde o biscoito tranquilamente sem molhar os dedos ou enfiar a mão em um copo. Totalmente desnecessário, mas adorei que existe. Já essa foto me diz que houve algum esforço, só não sei pra quê. O fato de esse homem conseguir realizar essa façanha é surpreendente. Afinal, não parece que essa cadeira vai resistir a uma onda. Essa pessoa aqui realmente se esforçou ao máximo, só para evitar passear com o cachorro. Afinal, sair do carro para fazer isso era obviamente um esforço muito grande. O cachorro está se exercitando, já o humano nem tanto. Essa talvez seja a forma mais preguiçosa de passear com um cachorro que eu já vi. Só falta alguém descobrir como fazer isso com um drone. Bem-vindos a Preguiçópolis! Estamos muito felizes em recebê-lo. E já que estão aqui, permitam que eu os leve em uma tour guiada pelos nossos lugares mais notáveis. À esquerda temos a rua que se chama Esta Rua. E se continuarem caminhando, vamos passar pelo rio e ver a rua que se chama Aquela Rua. Mas espera só que eu guardei o melhor pro final, porque se olharem pra cá, poderão observar a rua que se chama Outra Rua. Como podem ver, nos esforçamos demais para criar os nomes das nossas ruas. Mas falando sério, imagina o GPS dando instruções nesse lugar. Vire à direita na rua Esta Rua. É incrivelmente frustrante quando seu voo atrasa, mas eu ia preferir esperar mais algumas horas do que entrar no avião que esse cara consertou. A menos que essa fita adesiva seja realmente forte, é melhor se preparar, porque eu acho que o voo vai ser bem turbulento. Felizmente, parece ser algo conhecido como fita de reparo rápido, um material à base de alumínio resistente à água e ao fogo, frequentemente usado para fazer reparos temporários em aeronaves. Ou pelo menos eu vou acreditar que seja isso. Enviar uma carta física pelo correio se tornou tão antiquado que no fim das contas parece um grande esforço. Essa pessoa ficou com preguiça de comprar um selo para a carta, então ela simplesmente escreveu que não teve tempo e colou as moedas no valor do selo no envelope. A menos que você seja uma espécie de dona de casa perfeita, ninguém gosta de lavar louça. Então qualquer método para reduzir a bagunça nas refeições é bem-vindo. Mas será que essa solução com cereal era realmente necessária? Tudo bem, você deixa de sujar uma tigela, mas isso tem uma cara de que vai dar muito errado a qualquer momento. Crianças sempre imploram para empurrar o carrinho quando você as leva ao supermercado. E esse pai preguiçoso aproveitou a situação. Olha, com a força
força descomunal dessa pequena aí, eu acho que essas compras levaram só umas 12 horas. Tem gente que adora madrugar e aproveitar o dia. Já outros precisam de um incentivo extra para sair da cama, como por exemplo, ser literalmente catapultado para fora dela. O lendário youtuber Colin Furze era claramente uma pessoa tão sonolenta que inventou a cama High Voltage Ejector. Ela faz exatamente isso. Seu dia começa com um susto. Imagina que torturante. Às vezes eu quero cortar uma banana para colocar no meu cereal, mas eu não tô acordado o suficiente para confiar em mim mesmo com uma faca na mão. E acho que foi por isso que alguém inventou o prático cortador de bananas. Ou então alguém era tão preguiçoso que nem se deu o trabalho de procurar uma faca. E tem também o cortador de salsicha. Já que salsicha não é exatamente comida de café da manhã, é reconfortante saber que a preguiça pode durar o dia inteiro. A vida tem as suas tarefas difíceis e cansativas. Operar máquinas pesadas, competir em esportes de alta intensidade, subir e descer persianas. Essa tarefa simples claramente exigia muito esforço dessa pessoa que criou essa solução. Afinal, para que perder 10 segundos usando a mão, quando você pode acordar os vizinhos com a sua furadeira improvisada? Sanduíches são uma das comidas mais práticas de fazer, mas se você tem preguiça até de fazer um sanduíche, eu tenho uma boa notícia. Existem sanduíches em lata. O Canduíche apresenta dois tipos: pasta de amendoim e geleia, nos sabores morango e uva, e frango com molho barbecue. É só abrir e curtir. O que mais falta inventar? Bebês não são exatamente os seres mais úteis, e com toda a sua choradeira, cuidar de um pode ser bem cansativo. Mas quem conseguiu colocar o seu bebê para trabalhar, conseguiu tirar algum proveito dele. Isso me deixou pensando, será que dá para treinar um bebê para passar aspirador? Para usar o cortador de grama? Para trocar as telhas? As possibilidades são infinitas. Fazer compras no mercado pode ser exaustivo, e essa mulher claramente se cansou de procurar carne para o churrasco, quando decidiu que esse lugar era o melhor para sentar. Pontos negativos para preguiça e ainda mais para falta de higiene. Se você tem preguiça até de descascar uma banana, não tem problema, já que o descascador de banana semiautomático vai te poupar do trabalho de puxar uma casca. Sim, pode levar 10 minutos para descascar e provavelmente um tempo semelhante para colocar as abas em cada casca. Bom, com o tempo que você espera, acho que dá para plantar uma bananeira, esperar ela dar frutos e descascar todas as bananas. Os gamers mais viciados não têm limites, e nem mesmo a necessidade fundamental de tomar banho conseguiu separar esse jogador do seu PlayStation. Será que a Apple algum dia imaginou que o FaceTime ia ser usado para isso? Quem quer que seja a pessoa responsável por isso, provavelmente devia procurar ajuda médica para tratar preguiça crônica. É tão cansativo assim remover um adesivo da maçã antes de morder? Às vezes são os mais novos que encontram as maneiras mais criativas de fazer o mínimo esforço possível. Embora a técnica que esse garoto usou para fazer a letra H possa render uma nota péssima para ele, certamente ele receberia nota máxima em preguiça. Se você já dividiu o apartamento com um grupo de rapazes na faixa dos 20, provavelmente já viu uma cena parecida com essa. Nossa, é o ápice da preguiça. Me lembra os meus tempos de faculdade. Imagino que isso aí vai continuar se acumulando até o vaso desaparecer. As gerações mais velhas parecem ter um problema com a preguiça da geração Z. E depois de ver essa foto, eu acho que eles têm razão. Mas, pra falar a verdade, esse truque até que é bem útil, considerando quantas vezes as pessoas deixam o celular cair no próprio rosto. Pra que se esforçar um pouco, quando você pode ter um amigo perfeito pra fazer o trabalho pesado por você? Essa pessoa decidiu que subir uma ladeira era esforço demais. Então, pegou uma carona do jeito mais fácil. Pra que servem os amigos, se não pra te puxar que nem um cachorro, né? Até mesmo levantar para escovar os dentes se torna uma tarefa árdua quando você cai em um padrão perigoso de preguiça. Uma vez que você leva as coisas ao extremo, como esse cara e a sua cadeira designada para escovar os dentes, eu acho que já era e não tem mais volta. Você vai ter que olhar 2 vezes para essa foto para perceber que há uma pessoa preguiçosa por trás dela, e não um maníaco por limpeza. Esse colega de quarto esperto elaborou o plano perfeito para evitar lavar louça pelo resto da vida, simplesmente imprimindo a imagem de uma pia limpa e colocando em cima da louça suja. Agora, se funciona é outra história. Eu literalmente odeio mexer a panela. Então eu adorei essa invenção para quem não quer ficar em pé em frente ao fogão quente, suando e mexendo comida. Esse pequeno aparelho fica em cima da panela
janela e mexe a comida pra você. Se tem uma coisa que a maioria das pessoas detesta é ficar em filas enormes. Mas e se a gente não precisasse ficar de pé? Essa mulher claramente achou que tinha descoberto algo ao levar sua própria cadeira pra fila do Burger King. Mas eu não consigo deixar de pensar no esforço de ficar mexendo a cadeira toda vez que a fila andar. Você já teve aquele problema terrível de querer muito passar manteiga gelada no pão, mas ela tá dura demais? Tudo bem, porque alguém inventou uma faca que basicamente elimina todo o trabalho. É uma faca totalmente recarregável que aquece, derrete, corta e espalha a manteiga. Nossa, só falta ela se recarregar sozinha quando parar de funcionar. Ou então dá pra você começar a tirar a manteiga da geladeira um pouco antes, né? Algumas gambiarras são preguiçosas, outras são estúpidas. Essa foto é o exemplo perfeito das duas coisas. Parece que esse cara não quis se dar o trabalho de construir uma ponte sobre esse vão. Aí o cara foi lá e fez isso aqui com fita adesiva. Eu prefiro acreditar que é só uma sinalização. Ou então ele estava tentando manter as duas partes unidas. Imagino que quem construiu esse degrau em volta de um velho toco de árvore queria uma maneira rápida e fácil de fazer o trabalho. E pra ser honesto, eu acho que até que funcionou. Isso até esse tronco inevitavelmente começar a apodrecer. Tomar sorvete é uma tarefa que eu nunca considerei um grande esforço, mas talvez eu seja o único. Parece que pra essa garotinha, girar uma casquinha de sorvete era simplesmente muito cansativo. Sério, o que mais tá faltando? Um garfo de espaguete que gira sozinho? Ah, não vai me dizer que... And now... Os preguiçosos realmente pensam em tudo. Eu nunca parei pra pensar no trabalho que dá quebrar um ovo na lateral de uma tigela enquanto eu cozinho. Felizmente alguém ajudou com isso. Olha só esse quebra-ovos, que elimina todo o trabalho de bater o ovo na tigela. Ou pelo menos é o que ele promete. Agora, pensando bem, pegar o aparelho, colocar o ovo, apertar a alça e garantir que o ovo não caia, olha, parece mais fácil simplesmente bater na tigela. Não sei se isso aí foi uma boa ideia. Essa mulher definitivamente é uma mãe muito descolada. Embora eu não consiga entender como é que ela anda nisso com uma mão só e empurra um carrinho de bebê, eu acho que ela tá de parabéns. Muitas vezes eu fico cansado trabalhando no escritório e me pergunto se eu poderia tirar um cochilo enquanto os meus colegas continuam trabalhando. Mas o que eu poderia usar como travesseiro? Alguém inventou a solução. É uma gravata inflável que serve como travesseiro. Se alguém perguntar, eu não tô dormindo, tá? Só tô testando se essa gravata travesseiro inflável realmente funciona pra mostrar pra vocês. Não dá pra negar a preguiça dessa pessoa que não se dá o trabalho de descer as escadas para levar o lixo. Olha só esses cordões nas tampas. Acho que a ideia é puxar, abrir a tampa e jogar o lixo lá de cima. E torcer para não tá ventando muito na hora. Porque se for o caso, acho que uma pessoa preguiçosa assim não vai ter a menor energia para limpar a bagunça. Dormir no trabalho não é o ideal, principalmente para um segurança. Mas isso não impediu esse homem de inventar uma maneira criativa de tirar um cochilo. E digamos que o segurança de papelão pode ser maior e mais assustador. E esteja ali a hora sem piscar, o que o torna bem intimidador. Em 2017, o tenista Rafael Nadal foi notícia por esse ato ridículo de preguiça durante o torneio de Wimbledon. Sim, ele chamou esse garoto para colocar o lixo dele na lixeira que estava literalmente ao seu lado. Eu gosto de pensar que esse cara estava reclinado em frente à TV quando chegou a mãe dele e pediu para ele comprar leite. E aí ele simplesmente levantou e levou a cadeira inteira com ele. Essa engenhoca com certeza é melhor que caminhar, né? Você já teve dificuldade para pegar comida de um prato do outro lado da mesa? Então seus problemas acabaram. Você nunca mais vai precisar se esticar com esse garfo extremamente longo, porque aparentemente se inclinar um pouquinho para frente é o limite para algumas pessoas. Sem cadeira, não tem problema. Olha só como esse cara combate a preguiça no trabalho com uma engenhoca bizarra. Embora possa parecer útil, acho que isso aí deixa o cara com a reputação de colega esquisito do trabalho. Para esse motorista preguiçoso, remover a neve do carro em uma manhã fria de segunda-feira claramente pareceu um castigo tão grande que ele decidiu não fazer. Embora certamente tenha economizado tempo, é só puxar o freio de mão para causar uma avalanche. Eu fico pensando quanto tempo levou para os alunos perceberem que aquele professor preguiçoso não estava realmente sentado à mesa trabalhando toda vez que eles passavam. A clássica ilusão de colar uma foto na janela é tão genial que eu diria que ele merece essa soneca que provavelmente está rolando lá dentro. Todo cachorro precisa se exercitar em algum momento do dia. Só que às vezes a vontade dele de passear não coincide com a sua vontade
vontade de sair ou mesmo de se levantar. Essa imagem definitivamente prova que as pessoas preguiçosas são mais inteligentes do que se imagina. Por que não deixar o cachorro levar você para passear? Para algumas pessoas, abaixar para calçar as meias pode ser um trabalho árduo, especialmente se estiverem fora de forma, mas alguém inventou uma solução para isso. O Sock Buddy puxa suas meias para você sem que você precise encostar nos pés. Agora você só precisa de algo que amarre os cadarços, mas calma aí que a Nike lançou um tênis com cadarços automáticos. Infelizmente, o tênis Hyper Adapt foi descontinuado em 2024. Talvez a demanda por produtos preguiçosos não seja tão alta quanto a gente pensava. Pedir comida quando você não tá a fim de cozinhar é algo comum, mas essa pessoa levou isso a outro nível quando deixou um bilhete avisando que não estava nem vestindo calças para receber a entrega, porque obviamente é muito menos trabalhoso encontrar uma caneta em papel e escrever um bilhete pro entregador do que ir lá e colocar suas calças. Pelo menos deixou uma gorjeta. Nada como ficar deitado no sofá assistindo TV e comendo pipoca. Às vezes eu acho que mover a mão da tigela até a boca já conta como exercício. E parece que mais alguém pensou a mesma coisa, porque inventou essa máquina que dispara pipoca automaticamente na boca. Ela é ativada por voz, então tudo que você precisa fazer é dizer a palavra pop e ela dispara automaticamente um grão de pipoca em sua boca. Agora dá pra usar suas mãos pra postar nas redes sociais ou tirar selfies. Levanta a mão quem quer começar uma petição para que todos os cinemas tenham isso em cada poltrona. Tirar férias relaxantes é o sonho de qualquer preguiçoso, mas para alguns, até encontrar energia para viajar é difícil, porque quando você domina a preguiça, até caminhar se torna opcional. Essa foto dá um novo significado à expressão relaxar na piscina. O cara nem precisa levantar para tomar uma bebida refrescante, e também pode ser uma maneira inteligente de tomar uns drinks em situações em que não seria considerado socialmente aceitável. Às vezes, as soluções que os preguiçosos inventam para resolver os problemas simples da vida acabam exigindo mais esforço que o tradicional, e esse é definitivamente um desses casos. Em vez de simplesmente sair para pegar a camisa que caiu, a pessoa optou por uma perigosa operação de resgate com um aspirador de pó. Fico imaginando como isso acabou. Se liga nessa nova tendência da moda. Esse look é a definição do menor esforço. O funcionário da loja responsável por essa escolha de moda ou achava que mangas eram superestimadas ou simplesmente não estava a fim de tentar colocar os braços do manequim na camisa. Parece aquelas inovações bizarras para chamar a atenção que a gente vê no Met Gala. Animais de estimação são ótimos companheiros, mas às vezes precisam de atenção, e quem inventou isso aqui claramente não tinha tempo. Essa bugiganga patenteada, chamada Pet Patter, promete que se você comprar, nunca mais vai precisar tocar no seu animal de estimação. Tudo bem que às vezes seria bom ter um substituto, mas qual é a graça de ter um pet e não fazer carinho nele? Já esse inventor do lançador automático de bolas de tênis, obviamente só queria relaxar na poltrona e não fazer nada em vez de cuidar do cachorro. O próximo passo é essa galera preguiçosa trocar os cachorros por bichos de pelúcia. Montar a decoração de Natal é bem empolgante. Agora, tirar depois da ressaca pós-festas é um saco. Essa pessoa economizou energia ao não se dar o trabalho de tirar os enfeites da árvore, e também ganhou tempo para a próxima vez. Talvez o Papai Noel devesse dar um livro de algum coach motivacional para essa pessoa. Ah, nada como uma boa xícara de chá para aquecer em um dia frio. Só tô achando esse chá com gosto de pimentão. A ideia é bem preguiçosa, mas devo admitir que é uma solução criativa para quando todas as canecas estão sujas. Será que a pessoa comeu no final? Essa é definitivamente uma maneira de fazer compras sem ter que andar pela loja, mas você ia precisar de muita habilidade para evitar o desastre potencial de bater em uma prateleira com vinhos caros. Esse momento de preguiça também é estupidamente perigoso. O caminhoneiro faz essa conversão em um inconsequente na rodovia A3 próximo a Guildford, na Inglaterra, sem nenhum motivo além de economizar um pouco de tempo depois de ir na direção errada. Parece que temos aqui um completo idiota. E aqui uma maneira inteligente de evitar lavar a louça depois do jantar. É só embrulhar o prato em filme plástico e jogar fora. Eu só não aconselho comer nada que exija um corte com faca, ou então você certamente vai acabar com plástico na boca. Eu posso elogiar algumas pessoas preguiçosas pelas suas maneiras inovadoras de fazer o mínimo esforço, mas tem gente que é simplesmente irritante. A pessoa responsável por isso aqui nem se deu o trabalho de tirar o tubo de papel higiênico vazio. Sério que
que era tão difícil assim? Os gamers são famosos por serem os preguiçosos mais criativos, mas dessa vez é um caso à moda antiga. Esse sujeito esperto conseguiu contornar o problema de ter que sair da cama para jogar e inclinou a TV pro lado para jogar deitado. Sinto pena de quem for colocar essa TV enorme em pé de novo. Essa próxima pessoa não só economizou esforço, como também dinheiro, ao criar uma maneira interessante de decorar pro Natal. Pode ser um trabalho bem preguiçoso, mas tecnicamente é o verdadeiro significado do Natal. Feliz aniversário, Jesus! A menos que você seja uma pessoa extremamente organizada, provavelmente já deixou roupa suja se acumular com o tempo. E essa pessoa particularmente preguiçosa decidiu transformar sua montanha de roupas em uma instalação permanente durante o período natalino. Essa imagem prova o quanto muitos de nós somos propensos à preguiça, quando temos a opção de escolher o caminho mais fácil na vida. Tem uma escada literalmente ao lado, mas a suposta facilidade da escada rolante ainda é o suficiente para fazer as pessoas formarem filas enormes. Qual das duas você escolheria? O horário de verão pode ser um transtorno, especialmente se vários relógios precisarem ser ajustados. Quem ficou responsável por ajustar o relógio dessa escola claramente deixou a preguiça vencer e só escreveu menos 1 hora embaixo. É preciso muito esforço na academia para chegar ao corpo perfeito. Enquanto esse preguiçoso ainda não tem resultados levantando peso, ele encontrou energia para levantar pincéis de maquiagem e desenhar sua barriga de tanquinho. Só é bom tomar cuidado para jamais se molhar. Desenrolar pisca-pisca de Natal é uma tarefa difícil, então para que se dá o trabalho? Esse rabugento que decidiu pendurar as luzes desse jeito claramente não estava no clima do Natal. Pelo menos vai ser mais fácil na hora de guardar. O Natal traz consigo uma série de complicações, desde a compra de presentes até decoração, mas essa pessoa eliminou parte do estresse com essa solução simples para a árvore de Natal. Quem disse que aqueles aromatizadores de carro em formato de pinheiro não poderiam servir como as decorações de Natal mais deprimentes de todos os tempos? Chega um momento em todas as casas em que quase toda a louça precisa ser lavada, mas em vez de apenas lavar uma xícara, essa moça resolveu o problema com um saquinho de água gelada. Esse cara estava sobrecarregado no trabalho e decidiu que precisava das 2 mãos livres para falar ao telefone, porque segurar o telefone no ouvido é muito cansativo. Já improvisar uma faixa de cabelo com fio, aí sim, bem mais fácil. Geralmente, quando crianças dividem um quarto com beliches, rola aquela briga para ver quem fica em cima, se sentindo o rei do castelo, mas com a ajuda de alguns cabides, a cama de baixo vira o lugar perfeito para relaxar e assistir vídeos. Festivais e shows podem ser bem cansativos, principalmente se você ficar o dia inteiro no sol, mas olha só esse cara que encontrou uma maneira de curtir o show deitado. Com uma GoPro sincronizada com uma transmissão ao vivo no celular, ele consegue assistir a apresentação deitado, e isso até o braço cansar. Se a sua casa estivesse pegando fogo, você certamente chamaria os bombeiros, mas tenho certeza de que você não ia se sentir nada confiante se o bombeiro que viesse apagar o fogo ficasse assim sentadão numa cadeira. Se fosse para fazer isso, eu mesmo trabalhava. Olá e bem-vindos ao programa Fazendo o Mínimo, a única competição em que fazer o mínimo possível te leva a vencer. E hoje tenho 3 dos candidatos mais preguiçosos para o seu entretenimento. Eles são lerdos e vadios, e até para conseguir trazê-los aqui foi um parto. Quem vai levar o título de maior preguiçoso? Primeiro temos o inventor desse aparelho, um verdadeiro inovador. Quem é que não quer ter um abdômen sarado e definido? Eu quero, mas fazer abdominal é muito chato. E é aí que entra esse gênio. Graças ao inventor do modelador de abdômen, agora você pode comprar esse objeto de plástico, colocá-lo por baixo da camisa e impressionar todo mundo com seu incrível abdômen definido. Você vai estar em ótima forma, é só jamais aparecer sem camisa. O nosso próximo competidor é esse pioneiro do estilo de vida minimalista. Os dias do fone de ouvido Bluetooth já eram quando se tem o cérebro desse cara. Ele simplesmente pendurou o telefone sobre a orelha com carregador, ficando com as mãos livres. Uma ótima invenção para quem tem um longo dia de ligações pela frente. É ousado e é inútil. Exatamente o tipo de engenhosidade que a gente valoriza aqui. E por fim, uma salva de palmas ao nosso último participante. Quando se trata de decoração de Halloween, algumas pessoas realmente se dedicam ao máximo. Por outro lado, tem a pessoa que fez isso aqui. Pois é, uma abóbora com uma carinha minúscula. Muito assustador. E depois dessa demonstração decepcionante de esforço, chegou a hora do grande momento. Apenas um desses gloriosos vadios vai ser coroado como o mais preguiçoso. Rufem os tambores. E o vencedor é... sei lá, tô com preguiça de escolher. Qual dessas demonstrações de preguiça você achou mais criativa? E qual foi a mais inacreditável? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.